Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje viemos aqui contar mais uma história no quadro Só Mistério para vocês. A história de hoje é de Amanda Knox e Meredith Casher. Amanda, americana, Meredith, britânica. Esse caso chocou a Itália. Por quê? Porque foi um caso que Amanda Knox ela foi acusada de assassinar sua colega de quarto, Meredith. Vamos saber dessa história que para muitos é um mistério até hoje, aqui agora no canal. Bom, esse caso chocou a Itália, ele tomou conta de todos os noticiários internacionais e ele ainda é um mistério para muitas pessoas. Amanda Knox, ela foi acusada pelo assassinato de Meredith Casher e posteriormente ela foi condenada pela justiça italiana. Amanda, ela sempre afirmou ser inocente, mesmo após ela conseguir reverter o julgamento e ser absolvida pelo tribunal italiano, ela ainda é motivo de muita especulação sobre esse crime. Bom, gente, como foi esse crime? No dia 1º de novembro de 2007, em Perugia, na Itália, a jovem britânica Meredith Casher, com 21 anos de idade, ela foi encontrada morta no seu quarto, na casa onde ela morava com mais 3 jovens, 2 italianas e uma norte-americana, que era Amanda. Quando a polícia ela chegou no local, a Amanda estava acompanhada do namorado dela, o Raffaele Solecito, e os investigadores encontraram o corpo de Meredith em cima da cama. A garganta ela tinha um corte profundo, tinha sinais de agressão e violência sexual. O corpo da Meredith ela foi encontrado, gente, coberto com edredom, somente com os pés para fora. A Amanda ela conta que ela estava na casa do namorado e ela foi para casa para tomar um banho, para voltar para casa do namorado. E quando ela chegou, ela encontrou a porta meio aberta da casa. Mas ela não deu muita importância, achou que uma das meninas tinha deixado aquela porta meio aberta e ela entrou diretamente para o banheiro. No banheiro ela achou algumas gotinhas de sangue, mas novamente ela também não deu muita importância, porque ela achou que uma das meninas talvez tivesse ali se depilado, feito alguma coisa, né? Às vezes você vai raspar com gilete e tal, e tivesse, porque era muito pouquinho sangue. E ela disse que logo depois disso, ela viu o quarto da Meredith com uma porta, uma frestazinha meio aberta, e ela olhou lá e viu o corpo. Foi aí que ela saiu correndo e chamou o namorado e ligou para a polícia. Bom, o cenário, gente, que os investigadores eles descrevem é assustador. Eles falaram que tinham sangue por todo o quarto, todas as paredes, né? E que o corpo, como eu falei pra vocês, estava coberto somente com os pés da Meredith aparecendo. Eles acham que foi uma mulher que cometeu o crime, porque as mulheres, quando elas cometem algum assassinato, elas não querem ver o corpo, então elas têm a mania de tapar o corpo, e o homem, ele é mais difícil de fazer isso. Bom, em depoimento, a Amanda e o Raffaele, eles afirmaram que eles passaram a noite do crime na casa do Raffaele, e no dia 2 de novembro pela manhã, a Amanda foi sozinha para casa para tomar banho e pegar mais roupas. Após tomar banho, a Amanda se deparou com a porta do quarto da Meredith, né, como eu te falei, tá? E foi aí que ela deu de cara com o corpo da menina. E ela decidiu chamar a polícia. Primeiro ela chamou o namorado e chamou a polícia para que a polícia fosse verificar o local. A Meredith Susana Cara Casher, ela nasceu no dia 28 de dezembro de 1985 em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de John Casher, uma jornalista, e a Arlene Casher, que era uma dona de casa. Ela é de uma família classe média, tá, gente? Então ela sempre teve uma criação modesta.
A família dela não possuía grandes posses, mas pagou para ela estudar na Itália, que era um sonho dela. Então ela iniciou esse intercâmbio aí na Universidade de Perugia, né? Uma região que é muito conhecida por vários estrangeiros irem estudar lá. E ela era muito conhecida pelo seu jeito cuidadoso, inteligente e muito popular. Eram comuns os desentendimentos entre a Meredith e a Amanda em razão de desorganização. A Amanda era muito desorganizada, a Meredith muito organizada, então às vezes as duas elas realmente batiam de frente e aquilo, segundo as meninas que moravam com elas, estava tornando assim, a convivência delas quase impossível. Bom, à primeira vista, Meredith não tinha inimigos, era só esse probleminha com a Amanda, né? Então a polícia ela acabou descartando qualquer tipo de hipótese que poderia ser de vingança ou algo desse tipo. As acusações: a Amanda Knox e o Rafaelo Solecito eram os únicos no local do crime quando a polícia chegou. No documentário Amanda Knox, lançado em 2016, se você quiser ver, é muito bom. A jovem ela afirmou que o corpo foi encontrado no local e que a polícia, quando chegou, pediu para que ela e o Rafaelo fossem esperar lá fora. Bom, diz a polícia que achou muito estranho porque tinha uma menina morta dentro da casa. A Amanda e o Rafaelo foram para fora aguardar até a polícia ver, né? A polícia tinha acabado de chegar na casa para ver o que estava acontecendo lá. E simplesmente o Rafaelo e a Amanda, eles ficaram lá fora se beijando, se pegando, sabe? Tipo, peraí, tem uma pessoa morta dentro da sua casa, você não vai pro lado de fora com seu namorado ficar se beijando, se agarrando. Então a polícia achou aquilo bem estranho, os dois trocando carícias ali, enquanto era investigado o que tinha acontecido dentro daquela casa, né? Bom, desde o início, o promotor do caso, Giuliano Mignini, né, que foi o que chegou no local poucas horas depois do crime, ele cogitou a hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher, né? Porque, igual eu falei pra vocês, quando a assassina é uma mulher, ela tende a cobrir o corpo da vítima. E isso não ocorreria se o assassino fosse um homem. Não sei, pode ser que sim, né? Certamente os dois argumentos iniciais são bastante rasos e insuficientes para cometer uma acusação tão grave. Falar, ó, não, foi a Amanda que matou porque o corpo estava coberto, né? Após realizar a perícia no corpo de Meredith, foi constatado que ela também foi vítima de violência sexual. A partir de então, as especulações, né, sobre o caso, elas tomaram proporções ainda maiores, de maneiras que grandes jornais no mundo inteiro, inclusive na Inglaterra, eu lembro que falaram exaustivamente sobre isso, eu estava lá na época, começaram a vincular o crime, dizendo que esse crime tinha também sido cometido com prática de orgia, drogas, e que aquela casa que as meninas moravam, eles sempre praticavam orgias, consumiam muita droga. O fato da Amanda também ter permanecido 5 dias na casa de um rapaz que ela disse que acabou de conhecer, o Rafael era um namorado dela que ela tinha acabado de conhecer, alimentou assim mais a ideia então dos tabloides que a americana, né, que a Amanda fosse uma menina promíscua e muito libertina, é como falam nos jornais. E ela chegou a ser chamada pela mídia italiana de fria assassina por sua postura na frente das câmeras. Um outro fato que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que a Amanda foi chamada na casa onde ela morava com a Meredith para verificar se faltava alguma faca na cozinha. E quando ela abriu a gaveta, gente, da cozinha, ela começou a gritar e a chorar, tá? Então o que acontece? Os policiais, eles acham que nessa hora aí, ela pode ter se lembrado, pode ter lá ativado um gatilho na mente dela, quando ela olhou as facas,
que ela pode ter se lembrado do crime, de como ela cometeu o crime. Lembrando aqui, gente, que ela foi absolvida, né? É o segundo caso, eu acho que a gente conta aqui, que várias provas também indicavam para um autor do crime e a pessoa acaba sendo absolvida. Bom, a Amanda e o Rafael e o namorado, eles foram presos no dia 6 de novembro de 2007. Por quê? Porque foi encontrada uma faca na casa do Rafael, que no cabo continha o DNA da Amanda e na lâmina continha o DNA da Meredith, da menina que morreu. Então o casal ele ficou detido sob argumento de que soltos eles poderiam fugir do país ou atrapalhar as investigações. A polícia ela acreditava que na noite do crime, a Amanda ela teria planejado uma noite de sexo grupal na casa em que elas moravam e que a Meredith ela não teria aceitado essa orgia aí e que foi um dos motivos dela ter sido estuprada e morta. Além do casal Amanda e Rafael, também foi preso Rudy Guede, tá? Ele foi acusado de ter praticado o crime, pois a perícia, o DNA de Rudy, ele foi encontrado no corpo da Meredith. Na sequência, Rudy foi localizado na Alemanha e extraditado para a Itália, onde ele permaneceu preso. O dono do bar também, onde a Amanda trabalhava, Patrick Lubumba, ele também foi acusado, pois em um dos depoimentos, a Amanda afirmou ter visto Patrick na cena do crime. Patrick ele chegou a ficar preso alguns dias, mas ele foi solto após a Amanda ter mudado a versão e dizer que confundiu ele com outra pessoa. Essa Amanda também é um capetinho, hein? Além disso, o álibi trazido por Patrick, né, foi bastante convincente, então a polícia viu que ele realmente não tinha nada a ver com esse crime. Os acusados do crime, Amanda Knox, ela nasceu no dia 9 de julho de 1987 em West Seattle, em Washington, Estados Unidos. Ela é de uma família muito rica. Seus pais, Eda Melas, professor de matemática, e Kurt Knox, vice-presidente de finanças da Macy's local, se divorciaram quando Amanda ainda ela era pequena, tá? Mas a família dela, do pai ou da mãe dela, não sei, já são de família rica, então ela vem de uma família muito rica. Bom, a Amanda ela sempre foi conhecida pelo jeito extrovertido e sedutor. Em suas redes sociais, ela sempre ostentava muitas viagens e muitas festas. Mesmo assim, ela mantinha um currículo escolar exemplar, apesar de ir para muitas festas, muitas viagens e ser uma patricinha, as notas dela na faculdade, na escola, eram impecáveis. A Amanda ela estudou linguística na Universidade de Washington e ela se mudou para a Itália em meados de setembro de 2007 para realizar o intercâmbio na Universidade de Perugia por cerca de 10 meses. Lá na Itália, ela começou a trabalhar de garçonete. Não que ela precisasse, tá, gente? Mas eu acho que é porque ela quis. Então ela começou a trabalhar de garçonete em bares da cidade. 5 dias depois do assassinato de Meredith, Amanda havia conhecido em um recital de peças 5 dias antes, né? Falei antes do assassinato da Meredith. Ela havia conhecido num recital de peças o italiano lá, o Raffaello Solecito. E eles começaram um namoro assim, logo, instantaneamente. Ficaram juntos e já estavam namorando. O jovem casal teve um relacionamento intenso desde o início. A Amanda ela passou os dias seguintes na casa do Raffaello e, segundo eles mal saíram da cama. Raffaello nasceu em Bari, na Itália, em 26 de março de 1984 e ele estudava engenharia de informática na Universidade de Perugia. Ele morava sozinho e ele era conhecido pelo seu jeito tímido e calado, o oposto da Amanda, né? Já Rudy Guede, que era o outro rapaz que foi acusado, ele nasceu na Costa do Marfim e ele foi adotado por um homem muito rico da região lá da Itália.
Ele tinha 21 anos e na época do crime, a ficha criminal dele já constava pequenos tráficos de droga. Cara, o cara é adotado por um ricaço e vai mexer com tráfico de droga. Pode isso, amor? Pode isso? Não, não pode não. Bom, vamos lá. O Rudy, ele fugiu, né? Quando foi decretada a prisão dele, ele fugiu, mas a polícia conseguiu localizar ele na Alemanha, tá? Acharam também, gente, como que a polícia chegou até o Rudy? Porque acharam no celular da Meredith que na noite do crime ela tinha combinado de se encontrar com o Rudy. E o Rudy, ele falou pra polícia que ele encontrou a Meredith na noite do crime, que eles fizeram sexo, mas que ele não matou ela. Segundo ele, alguém entrou na casa enquanto ele foi no banheiro e cometeu o assassinato. Ele não conseguiu identificar quem era e fugiu do local. Então, tipo, peraí, ele tava lá na casa com ela, ele transou com ela. Aí ele falou que enquanto ele foi no banheiro, alguém entrou na casa, matou a Amanda e fugiu do local sem ele ver. Aí ele fugiu com medo, então ficou meio estranho, né? Bom, o julgamento do Rudy foi realizado em outubro de 2008 e a justiça condenou ele a 30 anos de prisão pelo estupro e auxílio na morte de Meredith Kersh. Rudy continuou negando, ele continua negando até hoje que ele não matou a jovem, tá? Ele recorreu e hoje a sua sentença baixou para 16 anos. Ele continua preso na Itália. Amanda e Rafael, eles foram levados a júri em dezembro de 2009 e eles foram condenados a 26 e a 25 anos de prisão pelo assassinato, que a polícia acredita que os dois tenham assassinado a Meredith com a ajuda do Rudy, né? Só que acontece, em 2011 foi julgado um recurso da defesa e culminou na absolvição do casal. Então, a Amanda e o Rafael, em 2011, eles foram absolvidos. Bom, em 2013, a justiça italiana cancelou a absolvição e pediu um novo julgamento. E Amanda e Rafael foram novamente condenados. Só que em 27 de março de 2015, a mais alta corte italiana absolveu o casal de todas as acusações e definitivamente encerrou o caso. Então o caso, pelo que eu entendi até hoje, quem só tá preso é o Rudy. O crime ficou todo nas costas dele e Amanda e Rafael foram soltos. Hoje eles estão absolvidos. Bom, existem várias falhas na investigação, tava lendo aqui, e tá falando o seguinte, que peritos apontaram que a quantidade de material genético encontrado na faca que continha o DNA de Amanda se mostrou insuficiente para provar que também existia o DNA da Meredith. A defesa também alegou que o caso sofreu forte influência da mídia, pois as notícias negativas veiculadas sobre Amanda influenciaram a polícia nas investigações quanto o poder judiciário no julgamento. Então, a Amanda, ela ficou tão odiada aí por todo mundo que eles acharam então que no julgamento ela foi, né, eles lá acusaram ela por causa da mídia, tanto que esse caso ficou muito conhecido. Será que ela foi uma vítima da mídia ou será que ela realmente foi uma assassina, né? Bom, a Amanda, ela diz que ela sofreu maus tratos quando ela passou pelos interrogatórios na Itália, né? E ela falou assim que ela chegou a ser interrogada por 15 horas seguidas, sem advogado e sem um tradutor. Então, como ela era americana, provavelmente ela foi lá questionada, interrogada em italiano, então ela usou meio de justificativa por não saber o que ela estava falando. Hoje, gente, a Amanda, ela vive em Seattle, nos Estados Unidos. Ela terminou os estudos na Universidade de Washington e ela hoje trabalha numa livraria.
Em 2013, a Amanda ela lançou uma biografia, Wait to be Heard, esperando para ser ouvida. Ela lucrou 4 milhões de dólares já só com a biografia dela. No ano passado foi lançado também um documentário, Amanda Knox, que reúne entrevista com os acusados, com a Amanda e com o Rafael, repórteres, promotores, peritos, todos envolvidos no caso. Os diretores do documentário, o Rod e o Brian, afirmaram que não tiveram a intenção de esclarecer o caso, mas que eles queriam apenas mostrar o lado humano envolvido na trama, ainda sem explicações. Rafael hoje ele vive uma vida simples na Itália e diz ter sido vítima do sistema judicial, que foi coberto de falhas e tirou a ele a oportunidade de ter uma vida digna. Por esse motivo, Rafael entrou com uma ação contra a Itália, pleitando uma indenização de 500 mil euros, que foi negada pela justiça italiana em junho do ano passado. Mesmo após a absolvição, o casal Amanda e Rafael, o caso nunca foi desvendado por completo. Ou, como falo, será que foi um crime perfeito que não deixou nenhum vestígio? Ou talvez um ataque midiático, num caso que chamou a atenção da mídia, uma trama digna de Hollywood. Mais uma história que não vamos saber o que aconteceu, mais uma história que a principal suspeita, ela ganhou aí no mínimo já 4 milhões de dólares, né? Só com a mídia aí, ela já ganhou bastante dinheiro com esse crime. Uma pessoa tá presa, que é o rapaz lá da Costa do Marfim. E ela e Rafael estão soltos e ninguém esclareceu o crime, porque o Rudy, ele fala até hoje que não foi ele que matou, a Amanda também fala que não foi ela que matou, o Rafael também fala que não foi ele que matou, e nunca ficou claro para ninguém quem matou Meredith. A única vítima aí nessa história, pelo visto, foi ela, né? É fogo, né, gente, esses tipos de crime. Mas tá aí, mais um que ficou sem, né, ficou aí sem explicação pra gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!